200 anos de história, 2.000 páginas de coragem e também de ternura. A obra maior de Érico Veríssimo, a trilogia O Tempo e o Vento, demonstrou que não havia mesmo limites para o gaúcho bom de prosa. Na segunda reportagem da série sobre o centenário de Érico Veríssimo, o repórter Marcelo Canelas conta mais uma proeza do mestre. Érico mergulhou na própria história para escrever um dos mais belos capítulos de nossa literatura. Fugaz como o tempo, contínua, permanente como o vento. A metáfora da vida num genial achado literário. O enredo mítico da fundação do Rio Grande do Sul ganhou o vigor da narrativa de Érico Veríssimo. As patas de seus cavalos, suas armas e seus peitos iam empurrando as linhas divisórias do continente. Queremos as ricas campinas do oeste e as grandes planícies do sul. A fronteira marchava com eles. Eles eram a fronteira. Os críticos levaram um susto. Como aquele escritor açucarado do romance Clarissa, por exemplo, poderia iniciar uma obra tão ambiciosa como O Tempo e o Vento? A crítica não notou que o Érico de repente tinha passado, vamos dizer assim, de um metal inferior para o ouro puro, né? O próprio Érico absolve a crítica. Estava começando ali, de fato, a sua grande empreitada literária. E a primeira parte da minha obra, eu considero, embora eu não a renegue, muito inferior à segunda, e é uma espécie de exercício, coleção de exercícios, para eu fazer um dia o livro que eu queria sempre fazer, que é a Saga do Rio Grande do Sul. Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando. Quando escreveu a frase famosa, Érico Veríssimo não imaginou que ela teria o efeito de um vendaval no cenário da literatura brasileira. Mas hoje todos reconhecem que O Tempo e o Vento, a trilogia que percorre 200 anos da história do Rio Grande do Sul, é a obra mais importante do escritor brasileiro que melhor se expressou através da narrativa do romance histórico. Ele inaugura o romance histórico contemporâneo. A verdade é que, embora no Brasil tivesse existido José de Alencar, tivessem existido outras experiências, não havia ainda um romance considerando a história do Brasil como eixo fundamental e que tenha sido preservado junto ao público leitor e com possibilidade de permanência no tempo. Quando começa a escrever O Tempo e o Vento, em 1947, Érico já não precisa mais dar expediente na livraria do Globo. O romance é todo feito em casa. E eu acompanhei no começo do Tempo e o Vento, né? Acompanhei ele trabalhando aqui na sala de jantar. Ele escrevia, deixava espaço entre as linhas, ele mesmo fazia a correção, ele mesmo copiava depois. Isso eu acompanhei. A busca da palavra exata, parágrafos inteiros suprimidos, personagens desenhados, mapas, a cidade de Santa Fé, com a Praça da Matriz e a Figueira, a prefeitura, o café, o nome de cada rua, foi detalhadamente esmiuçada. A inspiração veio da Cruz Alta de sua infância. Não só a cidade de Santa Fé tem alguma coisa de Cruz Alta, assim como todos os personagens do livro, do Tempo e o Vento. Tem muita gente ali que a gente sabe que o tio Érico se baseou neles para fazer o personagem. Curiosamente, a primeira ideia era chamá-lo de O Vento e o Tempo. Depois ele inverteu o título e, em 1949, é lançado o primeiro volume, O Continente, com grande repercussão. A narrativa envolvente conquista os leitores. Os volumes seguintes, O Retrato e O Arquipélago, têm o mesmo sucesso. Ele, por exemplo, usa técnicas que o cinema usa, mas que foram retiradas da literatura de vanguarda do começo do século. Cortes, aqueles mergulhos assim dentro por exemplo, dentro de um espaço ou dentro da mente do personagem. Uma linguagem perfeita para a televisão. E em 1985, O Tempo e o Vento é sucesso também na telinha. A minissérie da Rede Globo revê os 200 anos de história em que o romance se passa, de Ana Terra ao Capitão Rodrigo. Gostei do povoado, das gentes daqui. Ando cansado de guerras, padre, cansado de andar por aí. Um outro Rodrigo, o Terra Cambará, aparece no fim do romance. Érico diria depois que o personagem foi inspirado em seu próprio pai. Os dois eram uns bons vivants, adoravam a boa vida, uma champanhe, caviar e etc. E eram mulherengos até não poder mais.
A obra, aliás, está repleta de referências autobiográficas. No solo de clarineta, ele diz, olha, isso eu não vou contar porque eu já contei no Arquipélago, no volume X do Arquipélago, portanto eu vou me isentar. Quer dizer, ele está dizendo, olha, aquele episódio é a minha vida. O Centro Cultural Érico Veríssimo, em Porto Alegre, recriou o sobrado do romance famoso. Mas o que faz a história de uma família sitiada atrair tanta gente? Nós estamos em 1895, na cidade de Santa Fé. Talvez porque reconheçamos o passado. A gente vai ver aqui, através desses vidros, o quarto da Dona Bibiana e ela mesma ali, ó, se balançando, lembrando, né, do passado, do Capitão Rodrigo. Talvez porque haja drama. A gente vê o corpo do Adalto. O Adalto tentou buscar água no poço e acabou sendo atingido. E suspense e medo. Te lembra daquela chuva? O Iluviejudo que não matou umas carreiras? Talvez porque todos os ingredientes da vida estejam imortalizados na obra de Érico Veríssimo. Essa capacidade que o Érico teve, né, de se aproximar dos problemas-chave da vida cotidiana, principalmente da vida cotidiana de cada um, é que permitem que ele seja sempre relido. Na medida em que uma obra continua sendo lida e em que toda vez que alguém a toma e encontra nela algo com que se identificar, ela tem permanência.